Dando seguimento hoje à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. As nossas entrevistas foram definidas por ordem de sorteio com representantes de cada candidato. E cada entrevista tem o mesmo tempo de duração, um total de 30 minutos. E dando continuidade à nossa série, a gente recebe hoje a candidata Anair Blé, do AGI. Ela já está conosco aqui no estúdio. Muito bom dia, bem-vinda a senhora. Bem-vindo ao André também, que está de volta conosco, né? É isso mesmo. A voz está saindo já aí, André. Está saindo, de um pouquinho mais tarde. Então, bem-vindo também, André, bem-vinda, candidata. A partir do momento... Adriane vai dar o start aí. Serão 30 minutos de entrevista, assim como para todos os outros. No fim desses 30 minutos, os últimos 3, a senhora pode se dirigir aos seus eleitores. Então... Candidata, seja bem-vinda. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Eu queria que a senhora falasse com o telespectador e eleitor que está acompanhando a gente sobre quem é Anair Blé, porque a gente lhe conheceu na cena política no escândalo em 2018 da cassação do governador José Mello, em que durante um tempo a senhora era considerada o pivô da cassação, né? Esse termo foi muito utilizado. A senhora acredita que isso pode lhe trazer alguma consequência, algum tipo de prejuízo nessa campanha? E como é que a senhora quer ser conhecida, né, além desse fato que ficou registrado lá atrás? Bom dia, Adriane. Bom dia, Emanuel. Bom dia, André. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Bom, essa é uma situação assim um pouco delicada, mas eu fico feliz, inclusive quando eu cheguei hoje aqui, eu disse assim, se eu tivesse tido a oportunidade lá atrás de poder falar, de ter sido realmente ouvida, provavelmente hoje nós não estaríamos perdendo alguns minutos para lembrar do passado. Mas eu me apresento como uma mulher guerreira, sobrevivente de um sistema político desastroso, que é isso que eu venho hoje para combater no Amazonas. Ninguém conhece a minha trajetória, poucos sabem, mas a vida inteira eu militei pelas causas sociais, já fui de assistente na Prefeitura de Manaus, a assessora técnica do senador Jefferson Pérez, então eu trabalhei já representando, inclusive, mais de 40 municípios em Brasília, desde 97 a 2008, foram muitos anos ajudando o desenvolvimento regional. Trabalhei na liberação do recurso para a revitalização do Centro Histórico de Manaus. Trabalhei na liberação também junto ao senador no BID para liberar aqui o dinheiro do Prosamin, né, esse projeto de grande impacto habitacional. Eu venho numa carreira assim, de muitos e muitos anos de trabalho dedicado, mas sempre como assessora, assistente pessoal. E nunca fiquei de linha de frente, porque eu sempre fui muito reservada. Na realidade, eu nunca gostei muito de aparecer, eu gostava de produzir e saber que, né, a praça do centro estava reformada, que a Eduardo Ribeiro, quando teve a revitalização para aquela troca, para ter originalmente ali as pedrinhas, né, os paralelepípedos, então eu gostava de ver a coisa acontecer. E com a morte do senador Jefferson Pérez, eu fui embora do Brasil. Meu marido não é brasileiro, meus filhos também têm nacionalidade estrangeira. E por conta disso, eu participei de um concurso mundial fora e saí do setor público, porque é onde eu migrei a vida toda, militei, e fui para o setor privado. Aí eu falei, bom, eu preciso aproveitar um pouco da experiência que eu tive no Brasil e ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente aqui no exterior. E aí eu fui chamada na FIFA, após apresentar as propostas, depois de 2 anos de análises, prova de conceito, eu ganhei o concurso para fazer o sistema de inovação tecnológica na área de segurança para as delegações. E foi o que me trouxe para o Amazonas. E para minha surpresa, ninguém nem sabe que eu fiz a Copa do Mundo, porque eu fiz também. Por 2 anos eu fui chefe de segurança da seleção chilena para implantar esse sistema de monitoramento e uma segurança diferenciada, com menos homens armados e mais tecnologia. E vim para cá a convite da FIFA, o que culminou, eu acho que nessa pseudo-interpretação errônea, tanto das forças operativas quanto das pessoas que acabaram criando e foram induzidas a fazer inquéritos enganosos, é porque pelo advento da Arena do Amazonas ter sido entregue, ter sido entregue 2 dias só antes do início da Copa do Mundo, a gente só foi contratado no período que ela foi entregue. O Centro de Comando e Controle foi entregue na segunda-feira e a Copa do Mundo começaria na quarta. Então, como é que nós vamos trabalhar um sistema de inteligência, de integração tecnológica numa estrutura que ela não estava entregue pela construtora que havia feito o projeto?
E aí disso culminou que eles interpretaram que aquele processo, por ter sido contratado naquele período em caráter emergencial, eles não levaram em consideração os 4 anos que o processo foi feito pela FIFA, não levaram em consideração os 2 anos que nós já tínhamos vindo em Manaus fazer visitas técnicas e estávamos apenas aguardando o repasse da Arena. Por que foi o governo do estado que me pagou, que muita gente pergunta se o contrato havia sido feito pela FIFA? Pelo atraso. Porque se ele tivesse entregue até fevereiro, a responsabilidade do pagamento da segurança seria pela FIFA. Como não entregou, aí passaria a ser dele. Né? Essa era a tratativa feita com a instituição para justamente fazer com que os estados se apurassem na questão dos prazos, entregassem realmente a obra ali, cobrassem das empreiteiras, né? Coisa que realmente o estado fez, mas as empreiteiras eram de fora e elas não conseguiram cumprir o prazo. E acabou sendo assim. Então, não foi que eu fui contratada em cima da hora. O processo já vinha há mais de 4 anos. A questão da entrega tardia, né? Porque vocês devem se recordar, nenhuma delegação inglesa, americana, o pessoal de Honduras, Portugal, eles não queriam jogar Estados Unidos, que é uma delegação muito importante, é uma nação muito importante, eles não queriam jogar no Amazonas por falta de segurança. Haviam algumas ameaças iminentes para algumas delegações, especificamente Estados Unidos e Inglaterra, e elas não se sentiam seguras, porque a estrutura do Estado aberto, né, as fronteiras muito abertas, eles não se sentiam seguros. Agora, candidata, entre os questionamentos feitos, inclusive ali no inquérito da Polícia Federal, o fato da empresa ter 0 em quantia financeira e daqui a pouco ter R$1 milhão na conta. Isso aconteceu de fato? A empresa era uma empresa neófita, ela não tinha nenhuma experiência e foi contratada em cima da hora ali? Nós tínhamos, inclusive, para você ter sido contratada, a Secretaria de Segurança Pública, que ela foi muito exigente, nós tivemos que comprovar, porque nós já tínhamos feito a Copa das Confederações, já tínhamos recebido $270 mil pelo trabalho da Copa das Confederações com a Federação Chilena. Nós apresentamos toda a documentação. O que comprova 0 é que a nossa conta, que nós recebemos o dinheiro, ela não era no Brasil. E para receber recursos públicos no Estado, você tem que ter uma conta no Banco do Estado. Então, como todo e qualquer fornecedor, se você não tem uma conta específica sua, da sua empresa, na jurisdição que você vai trabalhar, eles nos solicitaram que abríssemos uma conta, que eles não queriam fazer transferência internacional, porque aí pediram que fosse feita no banco da Secretaria de Fazenda. Nós seguimos o protocolo que nos foi indicado. Então, nós abrimos. Se eu vou abrir uma conta nova, ela vai estar zerada para receber determinado recurso, né? E o trâmite normal é quando você vai receber um recurso público, quer seja de convênios ou contratos, que tem uma diferença enorme, ela tem que estar zerada. Agora, a senhora chegou a participar, porque do modo como a senhora fala, parece que havia um distanciamento seu da política, né? O seu trabalho foi técnico aqui, mas a senhora chegou a participar então de reuniões políticas, em comitês, reuniões com pastores? Não, eu fui num café da manhã que me convidaram, que inclusive eu cheguei bem tarde, porque deixar bem claro que a Copa foi feita em junho a julho, foram 30 dias de trabalho, eles me pagaram só em setembro. Então nós terminamos o trabalho, pagamos algumas pendências que tinham aqui, os técnicos de fora ficaram para receber depois, porque era um contrato que nos dava 90 dias para garantia de pagamento. Nós voltamos para o exterior, saímos daqui, voltamos, e quando eles estavam aptos a nos pagar, eles nos chamaram para pagar. Então, mais ou menos, nós viemos no dia 19 de setembro e recebemos naquele dia, eu acho que eu tinha recebido 2, 3 dias antes desse episódio. Naquele dia específico, eu estava voltando para minha casa em Bruxelas. Eu estava com a passagem, eu estava com o dinheiro que foi apreendido na minha bolsa, era o dinheiro que eu ia pagar a passagem, comprar 1.000 euros, estava lá o print da minha passagem, eu ia viajar de TAP, né? Você tinha que ir lá no prédio da Sky pagar, ela não aceitava débito, tinha que ser em espécie ou boleto, e boleto já era um feriado, não tinha como pagar o boleto, então eu ia ter que embarcar só na próxima semana, porque vocês devem recordar, o voo aqui era 3 vezes por semana, ou você ia ou você só ia na próxima, e como não fazia sentido do estar aqui, eu já tinha perdido o voo da quarta-feira, que eu ia na quarta-feira, porque ela cancelou o voo, e eu fiquei para sexta-feira. Então, aconteceu de eu passar realmente. Agora, se lá era comitê, se não era, eu acho que não, que nem era registrado. Era uma reunião de pastores, e eu fui para me encontrar com um pastor específico. Agora, vale registrar, a senhora foi inocentada em 2018. Exatamente. Graças a Deus. Essa história para a senhora já está superada? Super superada. E aí, em que momento a senhora decidiu, então, mesmo com todo esse envolvimento, mesmo com esse conhecimento, como a senhora mesmo disse, não teve oportunidade antes de falar de uma maneira aberta assim, sobre isso, em que momento decidiu se lançar candidata, porque isso, inevitavelmente,
levaria a questionamentos como esses que nós estamos fazendo aqui. Foi esse ano, março desse ano, especificamente o atual governador, porque como eu sou daqui, eu sou nascida aqui, nós temos o hábito de que se vamos falar bem, citamos o nome. Se vamos falar alguma coisa que possivelmente desagrade, a gente chama de contrário. Simples assim. Então, o senhor que está aí, com todo o respeito, governando, o que me chamou a atenção é uma entrevista que ele deu dizendo que ele estava muito feliz, eufórico, mas eu fiquei assim penalizada. Porque ele disse, olha, finalmente, depois de 3 anos e meio, conseguimos concluir o projeto para revitalizar a M010. Então, eu estou muito contente porque nós vamos começar a obra. Aquilo me tocou. Eu falei, pobre governador. Porque se ele passou 3 anos e meio para conseguir fazer um projeto, ele vai terminar de governar em 100 anos. E como eu sempre fui técnica e falei, meu Deus, a gente sabe o quão é necessário um projeto e como se estruturar, fazer um planejamento é muito importante para que você tenha execução. Eu acho que ele precisa de ajuda. Mas como a situação dele, em volta dele, era muito complicada, inclusive eu era do partido dele. Ajudei a elegê-lo, porque eu também queria renovação. Mas você foi candidata em 2018, né? Não foi essa a primeira vez que você foi candidata? Eu saí em 2018 em Brasília para provar que eu era ficha limpa, porque todas as vezes que eu ia pedir uma certidão aqui, eles me diziam que eu não tinha certidão porque eu tinha restrições. Aí eu saí candidata para provar que eu era ficha limpa no Brasil inteiro. E Brasília, por ser o lugar que eu morei muitos anos, eu me sentia mais segura de estar ali então politicamente. Era simbólico, era só para ter esse registro. Era só para comprovar, para que caso no futuro me pedissem, você sempre foi ficha suja ou algo parecido, eu dizia, não, está aqui. Foi licitamente comprovado que eu realmente estou regular no Brasil, só tenho restrições em Manaus. Agora, a senhora tem um plano político, um projeto político a longo prazo e por isso se lançou candidato agora para colher frutos eleitorais no futuro? Ou a senhora acredita que, de fato, pode vencer gigantes da política como Amazonino Mendes, Eduardo Braga, o próprio governador Wilson Lima e Carlos Nicolau, que tem 5 mandatos de deputado, né? E pode se tornar, já nessas eleições, governadora do Amazonas? Não tenho planos políticos. Eu tenho certeza, pela vagância de capacidade de gestão, que hoje nós temos um governador que está aí no final do seu mandato, mas o governo do Estado nos próximos 4 anos será definido agora. Então, com essa certeza como técnica e pela análise dos números apontados, eu tenho certeza que tenho condições, sim, reais. Porque vejam só, o atual governador, na eleição de 18, ele tinha 25 segundos de TV e era um funcionário, como nós, ele era um trabalhador. Mas um homem que dizia que tinha possibilidades. Eu, particularmente, coloquei muita gente que conheço para ele novo, para fazer diferença, para mostrar para a velha política, para essas oligarquias enraigadas aqui, que teria possibilidade sim, que não é a força do poder econômico, não é a estrutura do Estado que faz, e sim a força que vem do povo, que já foi slogan de várias campanhas, porque de fato quem tem a força é o povo. Agora, a senhora registrou que o governador tinha pouco tempo político, a senhora tem nenhum tempo político na TV, né? Como é que a senhora está conseguindo se aproximar do eleitor? André, nenhum por conta da ganância, né? Porque as pessoas fazem composições só para tirar os adversários. Quem sou eu comparado com a pessoa que se coligou com o meu partido nacionalmente para ter tempo de TV? Então, para eles, tudo. Eles não querem deixar nada, nem um milésimo de segundo para as outras pessoas terem oportunidade. Eu, particularmente, estou direto com o eleitor, estou nas mídias sociais e, assim, eu estou vendo um crescimento. Hoje eu sou a terceira em número de seguidores, comparado com velhas oligarquias que estão há 10, 20 anos nas mídias sociais. E foi um fenômeno, né? Porque a senhora começou a campanha com 200 seguidores. 232 seguidores. Agora está com mais de 40 mil. 40 mil. Agora, essa vai ser a estratégia? Tentar chegar no eleitor através das redes sociais? Porque esse não é o seu único desafio, né? Existe uma chapa puro sangue, sim, que é do Argi. Sim. A senhora é candidata do mesmo partido, a vice é do mesmo partido, os candidatos a deputados, senadores, são todos do mesmo partido, sem tempo de televisão e sem grandes recursos para fazer um investimento, sim, na campanha. Como vai se driblar tudo isso e chegar ao eleitor, convencer o eleitor? Qual a estratégia para se tornar popular e garantir essa confiança? Primeiramente, a fé, que todos nós ali, 90% de quem está ali, professa a mesma fé.
Os outros 10% têm outras fés, mas acreditam num único Deus. Isso para a gente é o suficiente. O segundo ponto, a gente quis mostrar tecnicamente que nós podemos fazer uma composição política de pessoas que tenham projetos e que tenham ali o mesmo desejo, o mesmo ideal. A minha vice-governadora, a nossa querida doutora Rita Nobre, ela é uma mulher que há 25 anos, ela preside o Instituto Inas, hoje licenciada por conta do período eleitoral, mas ela é uma mulher que vem trabalhando nas questões sociais há muitos anos, sem nenhuma ajuda do governo. Como nós temos aí mais de 5.000 associações, ONGs e outras instituições que prestam serviços para o governo, que não têm acesso. Aqui só existe uma fundação que consegue recursos, que consegue movimentar, sempre ligada a um grupo político. O trabalho é feito por alguém, mas o dinheiro só vai para a conta de uns. Então a gente resolveu se juntar muito pela fé, porque nós já trabalhamos. Eu já fiz parte lá atrás de um sistema de liberar, de fazer, conheço o interior, não conheço todos os municípios, mas representei, trabalhei, fui muitos anos representante do Garantido, do Caprichoso, da Prefeitura. A gente trabalhou captando recurso, buscando a melhoria para o interior, buscando desenvolvimento regional, ajudando a capital em grandes projetos e ninguém sabe, né? Eles recebem a fama, só que a gente cansou. São 40 anos, eu tenho 51, são 40 anos que eu espero melhoria. Até hoje, meus queridos, eu espero metor de superfície. Não tem, eles só prometem. Agora, desculpa, né? Tem a questão também do apoio político, mas eu queria voltar um pouquinho, que é justamente no seu registro de candidatura, né? A senhora falou da sua candidatura em 2018, justamente para mostrar que é ficha limpa, mas a senhora tem tido dificuldades também, ou teve dificuldades para o registro dessa chapa ainda. Hoje eu entrei, inclusive, lá no Divulga Candi e ainda tem uma situação aguardando ainda. Como é que está isso? A senhora já conseguiu comprovar para o Ministério Público Eleitoral que a convenção existiu de fato? Ela existiu, só que nós fomos no TRE porque nós fizemos a convenção e o prazo da legislação pede que você registre em 24 horas. Só que o sistema do TRE com o TCE estava com problema. Então nós fomos pessoalmente, conversamos com o coordenador eleitoral, ele nos indicou e disse, olha, vocês têm até o dia 5. Caso ocorra alguma coisa, vocês tragam uma ata física, o TRE vai registrar, carimbar as folhas devidamente, a gente protocolou lá todo o nosso problema de não conseguir acessar. Ele disse, está acontecendo com vários partidos, é um problema nacional, vocês foram o primeiro partido a fazer convenção, de todo caso vocês têm até o dia 5. A ata pode ser registrada fisicamente, a gente perfeitamente, desde que a gente não tenha problemas. E o TRE aqui está sendo assim, imparcial, maravilhoso, nos ajudando de maneira assim, como a todos os candidatos, eu tenho certeza, de maneira sobrenatural. Eu só tenho a agradecer. Houve uma denúncia de que a convenção não teria acontecido, né, de dentro do próprio partido e que precisaria a comprovação de vídeos. Vocês chegaram a apresentar esses vídeos para provar que a convenção aconteceu? Apresentamos. E o que aconteceu? Aí, pelo que o TRE nos orientou, a gente fez a convenção oficial no dia 24, no hotel público, nos informamos a todos. Convidamos a imprensa, mas ninguém compareceu, mas nós comparecemos e registramos tudo. Teve lá a Rede Record, que acompanhou, que verificou, nós encaminhamos tudo que foi solicitado. Eles estão, assim, tecnicamente muito rígidos, mas, ao mesmo tempo, deixando que todos os partidos tenham as suas comprovações devidas. Eu acho que o trabalho de fiscalização deles está excelente. Agora, entrando aqui um pouco no seu plano de governo, tem um item chamado Transparência Anticorrupção, né? Uhum. Ele indica aqui a implementação até 2023 de ações da ABIN. Sim. Isso seria uma espécie de espionagem para verificar o nível de honestidade de servidores? A senhora consegue explicar um pouco por que a participação da ABIN dentro das ações anticorrupção do governo? Eu trabalho há muito tempo com a questão da inteligência. Então, eu, inclusive, já fui consultora do COT, da Polícia Federal, para cuidar da questão de orçamento lá atrás. Quando me colocaram lá numa CPI para falar de algum desvio, eu já saí de lá contratada pela Polícia Federal. Então, eu sou bem flexível em relação à questão da inovação e da transparência. O que ocorre aqui é que se hoje você entrar no portal do Governo do Estado e buscar saber qual foi a empresa que ganhou a licitação ou qual empresa entregou o produto, você não tem isso exposto. Você não tem, pelo menos, ali... Se você pegar dados reais de quantas pessoas receberam auxílio emergencial, de quantas pessoas recebem um auxílio adicional do Estado, se essas pessoas devidamente foram alcançadas com auxílio, porque a gente tem várias denúncias de pessoas que fazem o cadastro, que são chamadas, que o cartão chega, que elas vão lá nos CRAs assinar que receberam um cartão, mas elas não podem levar o cartão.
mas elas deixam a senha lá. Isso é grave. Elas deixam a senha lá porque eles dizem que ela tem que optar se ela quer receber o auxílio ou se ela quer continuar no Bolsa Família. Se ele quer receber o auxílio ou se ele quer continuar com o auxílio emergencial. Ou seja, essa suplementação ela não está chegando devidamente. Então a gente precisa de transparência. Não é que a gente vai buscar, porque a ABIN, as pessoas que não conhecem, ela é colocada como uma instituição de espionagem. Não, ela é de transparência. E já conversando com o superintendente, com o presidente da ABIN no Rio, nós fizemos realmente uma questão de inteligência, já temos um projeto em andamento para não só fiscalizar as contas públicas, como o monitoramento das fronteiras, que é muito importante. É porque aqui diz na proposta de governo que uma das missões da ABIN seria avaliar e certificar a idoneidade de funcionários públicos nos 3 níveis de governança: executivo, legislativo e judiciário. O que vocês quiserem dizer com isso? O que ocorre hoje é porque eu já fui empresária aqui em Manaus, por pouco tempo, porque eu não consegui sobreviver. O que ocorre aqui é que 100% das empresas do polo industrial de Manaus, eu estou falando de mais de 600 empresas, já passaram por problemas com 2 ou 3 fiscais da Cefaz. Problemas esses de a sua mercadoria não ser liberada, mesmo estando com a documentação totalmente irregular. Empresas essas que eu já estive em várias empresas no distrito a convite dos CEOs, empresas que têm um faturamento de mais de 7 bilhões de dólares anuais, né? Como a Vision, que ela faz esse cockpit para esses carros de LED, ela não só vende para o Brasil, como para várias partes da Europa, Estados Unidos e a Ásia. Ela é uma empresa gigantesca, uma empresa americana, mas que ela tem problemas seríssimos quando um fiscal resolve não liberar a mercadoria que está totalmente irregular, atrasando o fluxograma de fabricação e principalmente o compromisso de entrega lá para os clientes. Então, é um problema sério. Para a área de segurança pública, a senhora parece indicar a inteligência também como sendo a principal ferramenta de combate aos problemas de segurança que nós temos. Como isso seria na prática? Porque a gente tem uma instituição inaugurada pelo governo federal de inteligência em nível federal, nós temos uma secretaria de inteligência em nível estadual, as corporações têm também um trabalho de inteligência e nós temos a violência como a manifestação que temos nas ruas. Então, como é que seria articulado isso na prática? Olha, o que nós temos hoje, eu já fui sentinela, porque quando a gente mexe com segurança, a gente tem que passar da base, que é fazer o operativo de passar ali 6, 8, 12 horas, 24 horas cuidando do teu cliente, que é o caso do policial cuidando ali da população, dependendo da carga, né, de trabalho dele, ele tem realmente que cumprir ali, sem estrutura. Hoje eu vi que realmente tem alguns banheiros químicos em algum ponto, mas a alimentação deles, eles comem aquilo que tem, aquilo que podem. Já vi várias vezes, infinitamente, porque eu trabalhei no comando operativo aqui da Copa, uma coisa que eu achei surreal é que para eu colocar carros embarcados com tecnologia de ponta, eu tive que alugar os próprios carros que já eram contratados da polícia, porque a empresa que faz a locação dos carros, ela, como eu queria em caráter emergencial, eu tive que pagar, e pagar caríssimo, para ter a mesma estrutura para o próprio Estado. O que eu vi na carreata de sábado em Manacapuru, mais de 50 caminhonetes que foram entregues agora pela Polícia Civil, para a Polícia Militar, estava na carreata do governador. Grave. Porque quando chega a estrutura, quando chega equipamento, ela não vai para a mão do policial. Ele fica desassistido. Ele tira a foto e, ao final das contas, ele vai trabalhar com a estrutura sucateada que ele tem. É o que tem. Se você for no galpão onde ficam guardados os carros, aqueles que tiveram problema de peça de combate, ou tiveram um incidente ou um acidente, ou foram atingidos, você não consegue utilizar ou reutilizar nada do que tem ali. Então, a estruturação feita para a segurança pública ela é deficitária. Não basta ter, hoje compra equipamento, amanhã melhora o fardamento, daqui a um ano faz. Ou você faz uma força operativa integrada... Mas, e como a senhora vai articular isso? Como é que a senhora vai... Usando tecnologia e inteligência. Porque se eu sei que o soldado X, que esse controle eles não têm, se o soldado X está alimentado, se ele está desidratado, se a radiação dos equipamentos que eles usam, ninguém nunca se preocupou com isso. Os policiais andam com uniforme que atrapalha inclusive a transpiração. Isso faz com que o corpo tenha um superaquecimento. Nós moramos num fator na terra mais quente, como os Emirados Árabes. Então, se nós temos um fator
de clima diferenciado, toda a estrutura, não só do armamento, como do uniforme, a alimentação e a carga de estresse que ele passa, precisa ser analisada. Eles não fazem esse tipo de trabalho. Candidata, a senhora falou mais cedo que teve empresa e que não conseguiu, né, mantê-la. O seu registro de candidatura está como empresária. Hoje a senhora trabalha em que ramo? Mora aqui em Manaus ou veio só para esse período de campanha eleitoral? E eu também queria, junto a essa pergunta, que a senhora explicasse para a gente esse salto na sua declaração de bens. Na campanha de 2018, apontava pouco mais de R$1 milhão e nessa, 5 milhões e 300 mil, um salto de R$4 milhões em 4 anos, sendo que 2 desses foram de pandemia. O que justifica esse aumento? De que forma que a senhora se manteve ao longo desses 4 anos, de uma campanha para outra e desse sucesso? Trabalho. Também. Na realidade, quando eu registrei em Brasília, eu registrei R$2,5 milhões. Eu não sei por que motivos o TRE só botou 1 milhão. Então, o TRE que errou. Lá em Brasília, eu já tinha colocado, inclusive tem de punho, que eu botei R$2,5 milhões. O aumento que eu tive, quer um pouquinho d'água? Tá. O aumento que eu tive significativo foi de trabalho. Eu só não entendo como é que as pessoas estão governando, suas esposas andam com joias faraônicas e você registra R$200 mil. Eu sempre fui funcionária pública. Então, tudo na minha vida eu sei que os meus proventos provinham dos impostos. Então, o que eu precisava fazer? Registrar. E como eu tinha sempre cargos bons e tinha, né, ali uma restituição boa, então eu sempre costumei comprar tudo, registrar tudo. Então, tudo meu é registrado. Se eu compro um anel, se eu compro qualquer coisa, eu como funcionária, porque fui a vida inteira, é um hábito que eu tenho, eu registro. Então, eu não tive um aumento significativo. Agora, na pandemia, eu trabalhei muito. Eu fui uma das poucas pessoas que saiu de casa, mesmo com Covid, para trabalhar. Trabalhei em 100% do território nacional, ajudando a distribuir produtos e insumos para os presídios federais do Brasil. A senhora trabalha com que área hoje? Hoje eu trabalho... trabalho... de segurança? Não, que eu pego a tecnologia, porque a tecnologia que nós temos, ela pode tanto ser usada para alimentação, para saúde, para segurança, a gente só muda o viés daquilo que precisa. Então, eu desenvolvi uma plataforma, um sistema, que tudo da informação que nós precisamos fazer, a gente só muda ali o foco e personaliza. É esse sistema que a senhora apresenta no seu plano de governo, Exatamente. porque educação, saúde, segurança, a senhora sempre prevê a integração de agentes por meio desse sistema que a senhora desenvolveu, que eu desenvolvi e que quero implantar. Porque o que ocorre? São dados, a Secretaria de Saúde precisa de dados e informações de atendimento, de pessoas atendidas, se tem fluxograma de distribuição de medicamento, de exames e cirurgias. Médias, altas complexidades, atendimentos correlatos diários. Então, são dados. A segurança, eu preciso saber o número de contingente que eu tenho, saber aonde é que está o maior fluxo de problema e resolver. Então, com a informação, você pode gerir de melhor maneira todas as ações. No caso da educação, número de alunos, uniforme, material escolar, alimentação, transporte escolar, e se ele está ou não presente na sala de aula. Como é que está o desempenho dele, como não está. Também a gente usa tecnologia, porque ela hoje é o que nos faz chegar até vocês, chegar até a população e fazer um trabalho diferenciado. Não existe, gente, você ter informações com planilhas Excel. Você precisa realmente de tecnologia de ponta. Candidata, a gente chegou agora nos últimos 3 minutos e fica à vontade para suas considerações finais, para se dirigir ao telespectador. Obrigada a vocês pelo carinho, pela gentileza, né? Vim aqui na emoção de ver o Siqueira, mas não é o horário dele, porque fã é assim. Mas deixar um abraço aqui para todos, agradecer aqui a Rede Calderaro, rede essa que eu tive com meu senador há muitos anos atrás, tive o privilégio de conhecê-lo, doutor Humberto, que ficava ali quando tinha assim, um debate, ele ficava bem emocionado e encaminhava os candidatos. Eu era bem jovem, mas tive esse privilégio de conhecê-lo e dizer a você, eleitor amazonense, pessoas como eu, nós somos hoje mais de 65% do eleitorado, as mulheres. Né? E os cavalheiros aqui presentes e os que estão nos escutando têm uma mãe, então nós somos maioria. Aquela minoria segregada, hoje os números dizem que nós somos maioria. Temos um problema sério no nosso estado, mais de 50% dos nossos amigos, parentes, moradores, nascidos ou não aqui, mas aqueles que escolheram Amazonas para viver, estão hoje abaixo da linha extrema da pobreza. Abaixo da linha extrema. Os números são muito altos. O Brasil tem 8%
nesse número e o Amazonas sozinho conseguiu mais de 50%. Temos aí mais de 51% de pessoas economicamente ativas com o nome no Serasa. Temos aí mais de 50% de criminalidade. Se você vê os números, eles são iguais. A falta de fome, a falta de alimentos, gerando essa fome, aumenta a criminalidade e aumenta a inadimplência. Então, eu queria pedir de você, da sua família, essa oportunidade maravilhosa que a TV A Crítica que a gente está nos dando, para que você analise os planos, as propostas e veja o seguinte: eu não estou aqui para projeto político, eu estou aqui para resolver a sua vida, para fazer com que o nosso Estado saia dessa letargia e que nós possamos juntos fazer a diferença. Hoje, se nós não nos unirmos, teremos problemas mais graves e severos. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer a você, me bote no seu coração, faça essa conexão. Veja nessa mulher, nessa guerreira, sabe? Você já teve um negão para chamar de seu, agora você tem uma neguinha. Então, me coloque no seu coração, com capacidade, com inteligência, com compromisso. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou sobrevivente de um sistema político pernicioso. Mas quero dizer a você que você pode contar comigo, porque eles me tiraram tudo. A dignidade, me desonraram, sujaram o meu nome. 8 anos que eu não pude voltar para casa para cuidar dos meus filhos, mas eles também me tiraram medo. Então hoje eu tenho a força vinda do meu Deus maravilhoso, aquele que te ama e aquele que se propôs a juntos fazermos a diferença. Então eu me coloco humildemente à sua disposição para que através do seu voto a gente possa fazer o Amazonas melhor. Obrigada. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.